Aí! Olá, boa noite. Tudo Boa bom, noite, Guta? Boa noite. Marcel! Boa noite a todos. Que alegria te receber! Obrigada! Imagina, tô feliz por estar aqui. Parabéns pela tua série aí, Desmascarando a CLT, que eu acompanhei, todos nós acompanhamos. E obrigado pela honra aí de me dar a oportunidade de encerrar essa série junto com você e conversar um pouco sobre liberdade econômica, sobre leis trabalhistas, sobre direitos que, no fundo, acabam não sendo direito nenhum e assim por diante. Bastante coisa para a gente conversar. Obrigada, Marcel, obrigada mesmo. Estou acompanhando aí a correria. Você sai de uma live entre outra, Congresso Nacional fervendo, e Nós você. estamos em processo de votação agora, inclusive, o plenário está funcionando. Talvez eu tenha que dar uma interrompidinha aqui na nossa conversa, uma horinha ou outra para votar aqui, mas não podia deixar de cumprir com esse compromisso aqui. Ai, muito obrigada. Bom, então vamos começar, né? Vamos começar, vamos ganhar tempo. Deixa eu começar então falando rapidamente sobre o currículo do Marcel, para quem ainda não conhece, né? E eu dei uma encurtada aqui, porque senão é uma live só para falar do currículo do Marcel. Ele é mestre em ciência política e mestre em jornalismo internacional, bacharel em relações internacionais, com especialização em direito, democracia constitucional. Se elegeu como deputada federal em 2018 como o candidato mais votado pelo Rio Grande do Sul, né? Isso aí? Exatamente. Isso mesmo. Então, Marcel, uma honra te receber aqui, viu? Muito obrigada. Então, e eu, Guta Pini, para quem não me conhece aí, quem está chegando, sou advogada e tenho trabalhado aqui nas redes sociais, trabalhando aí na divulgação das boas ideias. E depois que eu as encontrei, fiquei encantada e sinto um dever moral de passar isso para frente. Bom, para quem me acompanha aqui e está entrando na live porque está vendo que eu estou ao vivo pelo meu perfil e não conhece a Guta ainda, talvez vocês tenham visto um vídeo que eu postei dela onde ela comenta sobre um capítulo de livro meu, né, escrito por mim, um artigo, na verdade, para o livro do IE, em que eu falo sobre a liberdade para a criação de partidos políticos locais, e a Guta fez um excelente de um resumo em vídeo do livro. Eu postei, então, para quem acha assim, eu já vi esse rostinho por aí, foi certamente daquele vídeo, e quem não conhece ainda, fica conhecendo a partir de agora, já aproveita e segue ela nas redes, porque vale a pena, tem muita coisa boa lá no canal da Guta. Ah, obrigada. Bom, então vamos começar. A gente está encerrando aqui a minha série Desmascarando a CLT. Foram 4 episódios em que eu procurei mostrar as amarras que a legislação trabalhista impõe na relação de trabalho, né? A legislação trabalhista, ela não está só na CLT, não é só a CLT, né? Mas a gente coloca assim, a CLT, porque é algo que as pessoas têm mais conhecimento, né? Você fala, a pessoa já acha que está falando de direito do trabalho, né? Então, mas a legislação trabalhista não é só isso. E antes da gente entrar bem no tema, eu queria trazer o Bastiat para essa conversa, um economista que certamente o Marcel conhece e também admira. No livro O que se vê e o que não se vê do Bastiat, ele faz uma ponderação muito importante, que toda vez que um economista critica a intervenção do Estado em algum setor, está dando alguma isenção, algum subsídio, então aquele economista não gosta daquele setor. Então, assim, não quero que dê isenção ali nos artistas, então não quero que mexa na religião. Eu sou ateu, você é ateu, você não gosta dos artistas. Tá? Então, assim, você não pode fazer uma crítica, você não pode falar que você não quer intervenção do Estado ali, porque daí você é um fascista, né? Hoje em dia é tudo isso. E, na verdade, não é isso. A gente defende uma menor intervenção do Estado nesses setores. A gente não é contra o setor, a gente é contra a intervenção do Estado. E essa série Desmascarando a CLT, quando a gente trabalha esse assunto, nós não estamos aqui contra os trabalhadores. Não é isso. É contra a intervenção do Estado, que atrapalha os trabalhadores. É por isso que a gente está levantando esse debate, né? E o que a gente percebe, Marcel, é que a legislação trabalhista, a nossa Constituição Federal, ela trabalha na contramão. Ela quer colher os frutos antes de semear. É basicamente isso. Quer colher antes de semear. Então, você faz uma enxurrada, você cria uma enxurrada de direitos trabalhistas, você enche os olhos
das pessoas, estou garantindo alguma coisa, mas quem vai pagar essa conta, né? Então você precisava ter um ambiente favorável para você semear a colheita de qualquer coisa que seja lá na frente. Aí a gente entra na questão da liberdade econômica, que a gente não tem aqui no Brasil, e isso impede a geração de emprego, geração de riqueza, e eu queria passar a bola para você, para falar da liberdade econômica e como que isso poderia impactar de forma favorável na geração de riqueza, geração de emprego. Muito bom, muito boa pergunta. Eu vou começar retomando a história do Bastiat, que se vê e do que não se vê, né? E como corolário a essa história de que não se pode criticar um benefício setorial porque se estaria sendo contra aquele setor, o que não é verdade. O Henry Hazlitt tem um livro muito bom também para quem quer entender melhor de economia a partir do ponto de vista liberal, chamado Economia numa Única Lição. E a única lição claro que em torno dessa única lição ele escreve todos os demais capítulos do seu livro, que é um dos livros mais clássicos e que eu recomendo assim como livro seminal para entender o liberalismo, né? A única lição não tem nenhum benefício setorial que não seja concedido às custas de todo o restante da sociedade. Então, no fundo, quando a gente está dizendo a gente não quer um benefício para aquele setor, a gente não está falando mal daquele setor. Pelo contrário, a gente está defendendo todo o resto da sociedade, que não merece ser expropriado, não merece ser, enfim, diminuída em relação àquele setor que foi privilegiado por um grupo político, por burocratas, por lobistas, por corporações, assim por diante. Então, essas lições, né, que a gente tem dos grandes filósofos, né, e teóricos liberais, elas valem no dia a dia e valem também, obviamente, para a questão da CLT, que você trouxe muito bem, né, Guta? Essa enxurrada de direitos, né, sem correlação com deveres. Acho que é importante a gente falar nisso também, né? Para cada direito, em geral, existe um dever, assim como para cada liberdade nós precisamos ter alguma responsabilidade, né? Então, nada na vida é uma via de mão única, ou poucas coisas são, né? Para não generalizar demais. E em relação à questão de conceder direitos, né, ao Léo, acho que é importante a gente lembrar que vários países que são erradamente considerados socialistas, que nem políticas social-democratas, como os partidos do norte europeu, né, os países nórdicos, eles só têm hoje uma distribuição de renda feita pela mão forte do governo, depois de terem enriquecido, né? Depois de terem passado muitas agruras e terem se desenvolvido economicamente. E isso não acontece a despeito de preservar a liberdade econômica, né? Eu fui empreendedor na Holanda, eu morei no exterior, trabalhei no governo holandês, fui empreendedor na Holanda, e lá abrir uma empresa é algo muito fácil. O governo não se serve do empreendedor, é o empreendedor que mexe, né, a roda da economia e o governo valoriza isso. E ainda assim, apesar de toda essa liberdade econômica de um lado, de outro lado, uma distribuição de renda feita pelo governo de uma forma, né, forçada e muitas vezes artificial, apesar de tudo isso e da grande propaganda que se faz no nosso país, por exemplo, dessa solução nos países que já enriqueceram, esses países também têm voltado atrás em uma série de políticas distributivas, porque têm percebido que muitas delas acabam fazendo com que a população não desenvolva melhor a sua aptidão, né, a produzir riqueza, ficando dependente do Estado. E isso não é bom. Pelo contrário, isso acaba prejudicando justamente o quê? A geração de riqueza, da qual o Estado depois se beneficia, seja na prestação de serviços, alguns deles absolutamente necessários, outros são discutíveis, né, mas a começar pela prestação de segurança pública, seja na distribuição de renda para quem eventualmente mais precisa. E muito legal você ter trazido a questão dos países nórdicos, porque o que acontece? Geração de riqueza ela vai se dar a partir da iniciativa privada, a partir das empresas. Eu até falo isso no meu primeiro episódio, que o Estado fez a gente acreditar que quem gera emprego é ele. E não é isso. Quem gera emprego é a iniciativa privada. E como que acontece a tributação das empresas nos países nórdicos?
Aqui no Brasil, a tributação chega de 10 a 15% mais do que a tributação lá. Então, acho que é na Suécia que a maior tributação é de 21,4% nas empresas. E aqui no Brasil chega a 34%. Então, não dá para você querer ter uma realidade da Suécia, da Dinamarca, da Noruega, tributando, quebrando as pernas de quem pode gerar emprego, quem pode fazer o Brasil caminhar, né? Então, assim... É a fábula da morte da galinha dos ovos de ouro, né? Você não pode matar a galinha que coloca os ovos de ouro, para tentar conseguir dentro dela, né, todo o estoque de ovos, porque não é assim que funciona. Então, você não pode estrangular, né, quem atrofiar, ou qualquer outra palavra, diminuir quem produz riqueza, né? E sobre isso, o Hayek fala nesse livro aqui, O Caminho da Servidão. Olha só, a geração, isso ele escreveu em 1940, mas serve para hoje também. A geração de hoje cresceu num mundo em que na escola e na imprensa o espírito da livre iniciativa é apresentado como indigno e o lucro como imoral, no qual se considera uma exploração dar emprego a 100 pessoas, enquanto chefiar o mesmo número de funcionários públicos é uma ocupação honrosa. Como assim, né? E isso é muito real. Hoje, né? A nossa geração é fruto disso, a gente teve essa mentalidade introduzida na nossa cabeça, na escola, na faculdade, né? Que o lucro é ruim. Eu lembro, eu estudava para concurso na área trabalhista, né? Eu sou quase uma juíza do trabalho. Eu cheguei na prova de sentença. E eu lembro que no cursinho, os professores falavam das empresas na Europa, eu não lembro qual foi o país, mas eles falavam da margem de lucro das empresas e como aquilo era ruim, e a gente ficava, nossa, que horror, né? Então, assim, desde da escola, da faculdade, enfim, quando a gente estuda esse assunto, a gente já é apresentado a essa mentalidade, a gente acredita nisso e vai, né? E você vai conforme a banda tá tocando, e a gente precisa parar para refletir, né? Que não é assim. Não é que não é bem assim, não é nada assim, né? Você não pode quebrar as pernas. Exatamente. Isso não significa que a gente não precise ter um setor público atuante e moderno, pelo contrário, né? Como eu disse, eu trabalhei na Holanda durante um período no Ministério de Economia, Agricultura e Assuntos de Inovação, e eu pude ver ali um setor público altamente profissionalizado, técnico e com salários, inclusive, pagos para aqueles que ocupam aqueles postos menores do que os pagos na iniciativa privada. No Brasil, nós temos um verdadeiro combo, né? Salários mais altos que na iniciativa privada, estabilidade e benefícios previdenciários muito maiores, né? Então, a dedicação que significa a doação ao público no setor público se desvirtuou no Brasil a ponto de aqui, infelizmente, se transformar em sonho de consumo de muito jovem, de muitas pessoas, unicamente pelo aspecto salarial e não pelo aspecto vocacional. Nós queremos pessoas que trabalhem, que sirvam o público, que sejam, né, vocacionadas para isso. Mas concordo com você que a gente precisa incentivar, portanto, mais no nosso país a cultura empreendedora. E isso se dá desincentivando essa cultura, né, do concurso público, da busca só, né, das vantagens, né, dos bônus do trabalho no setor público, e por isso nós, inclusive, estamos aqui no Congresso Nacional discutindo uma reforma administrativa, né, para poder modernizar o setor, acabar com privilégios que não deveriam sequer existir e que continuam sendo pagos, continuam sendo concedidos. Isso tudo faz parte de uma nova visão de modernização da máquina pública que nós precisamos ter no nosso país. Eu só, antes de passar de volta, queria lembrar, pessoal, que nós estamos falando aqui sobre desmascarando a CLT. Então, quem tiver perguntas, quiser mandar nos comentários, eu vejo também pessoas com alguns comentários completamente aleatórios, né, fora do tema. Então, quem quiser focar no tema, acho que até em respeito aí à Guta, que preparou uma série super bacana ao longo desse tempo, vai contribuir bastante para o debate, se a gente tiver perguntas realmente relacionadas com o tema em discussão. Vai lá, Guta.
Tem até um íconezinho aqui de interrogação. Quem quiser mandar as perguntas ali, fica mais fácil depois para eu poder selecionar. Bom, Aqui alguém disse, não ligue para comentários toscos. Não, não ligo. Na verdade, quem faz comentário tosco é que passa vergonha. A verdade é essa. Eu não ligo para comentário tosco, não. Vamos lá. Então, e a questão da CLT, ela precisa ser debatida porque a gente viu na semana passada um partido que se diz defensor dos direitos trabalhistas da CLT, oferecendo uma vaga de emprego, mais a contratação como PJ. Então, como que um partido que defende a CLT e os direitos trabalhistas oferece uma vaga como PJ e publica isso nas redes sociais, né? Então, exatamente. Assim, então a gente precisa... Eu repercuti isso na minha rede, inclusive, não? A hipocrisia do pessoal, algo absurdo, porque eles só... Mas depois eles corrigiram e demonstraram a grande hipocrisia deles, passando a contratar na CLT. Olha, gente, não há o que não haja, como se diz no popular. Sim, mas isso serve para a gente não focar só na questão da hipocrisia, mas pensar por quê, né? Por que que então eles pararam, fizeram o cálculo, viram que não compensa, e se eles ofereceram essa vaga, é porque tem gente querendo também, né? Ser contratada como PJ. Já existe essa demanda aí, né, para eles estarem ofertando isso. Então, assim, a gente precisa encarar os fatos, a gente precisa encarar a realidade. Acho que é no segundo episódio que eu falo da questão que a CLT, ela impede a livre negociação do contrato de trabalho. Mas o fato dela impedir essa negociação não significa que as pessoas vão baixar a cabeça e se enquadrar no que ela quer. Não é assim. As pessoas vão encontrar alternativas, porque é da natureza do ser humano procurar alternativas. A nossa natureza é de seres livres. Então, assim, é natural que a gente vá procurando alternativas, né? E a contratação por PJ já é uma realidade no Brasil. Foi uma dessas alternativas. E alternativas que sejam mais benéficas, obviamente, né? Então, a pessoa vai atrás daquilo que realmente lhe dê mais flexibilidade, né? Que garanta que ela possa saber quando ela vai tirar folga, quantas horas ela vai trabalhar por semana, enfim... Tem uma série de regras hoje na CLT que são completamente arcaicas, que, aliás, mal serviam, mas talvez justamente pela inspiração, né, fascista da Carta do Lavoro, que, enfim, foi a base da CLT lá nos anos 40, né, no governo de Getúlio Vargas, numa sociedade brasileira que começava um desenvolvimento industrial, ou seja, tem todo um contexto em torno da criação da CLT que não existe hoje mais. Então, quer dizer, nós precisamos ver o que as pessoas querem. E as próprias organizações sindicais que tanto defendem a CLT também caíram em descrédito. Cada vez menos pessoas são afiliadas a sindicatos. Aquelas que muitas estão pagando por puro desconhecimento, inclusive, de que não precisavam estar pagando contribuição. E quem está na liderança das entidades sindicais, lamentavelmente, muitas vezes está lá para se servir e não para representar os trabalhadores. Porque eu não sou contra sindicatos, eu sou a favor de que haja organização em qualquer área da vida humana, seja organização de funcionários, seja organização de patrões, seja organização de estudantes, é bom isso, nós vivemos em sociedade. O problema é quando essas organizações têm no seu comando pessoas que servem-se a si próprios e não representam as demais, quando isso deveria ser a regra, né? Então, por isso que a gente acaba criticando tanto as práticas dos sindicatos aí hoje no Brasil, que, lamentavelmente, de fato, não representa os trabalhadores e, por isso, está cada vez mais em descrédito no nosso país. E pegando esse gancho que você trouxe, as relações de trabalho foram se modernizando, né? E isso é algo inevitável e vai ser cada vez melhor, né? A forma de trabalhar, as inovações, a tecnologia, isso é inevitável. Não tem caneta de político que consiga impedir isso, porque a força das coisas, ela é maior, né? Ainda que leve um tempo, as coisas se põem. E eu queria trazer, então, aproveitando essa questão, que todo um maquinário estatal foi construído em cima dessas bases em que a CLT foi posta.
né? Então, você tem aí toda uma estrutura de judiciário trabalhista, Ministério Público do Trabalho, você tem uma estrutura imensa para resguardar uma legislação, a aplicação de uma legislação que ela não se aplica mais. Na sua integralidade, pelo menos. Tanto que a gente teve a reforma trabalhista que esvaziou bastante a própria atividade da Justiça do Trabalho. As ações em 2018, o levantamento que eu tive acesso, caíram 30%. Né? Com a pandemia aí deu uma mudada, mas foi algo atípico, né? Então a tendência é que quando isso passa, as coisas voltem nesse nível mais baixo aí de ajuizamento de ações. Mas o fato é que, como a inovação chegou, as relações de trabalho se modernizaram, você precisa encontrar formas para justificar essa máquina estatal gigante. Então, o esforço que a gente vê dentro do judiciário trabalhista para enquadrar todas as relações de trabalho na CLT, ou criar súmulas no âmbito do TST para poder regular uma determinada atividade, um determinado benefício, eles precisam fazer isso para justificar a sua manutenção, porque não tem mais como. Então, assim, o artigo 3º da CLT, que é onde está definido o que é um empregado. E se você, que é a pessoa que trabalha de forma contínua, tem subordinação, recebe ordens mediante salário, então, assim, eles precisam encaixar todos os trabalhadores dentro desse quadradinho, dentro do artigo 3º, porque aí eles podem atuar, né? E então, na verdade, o que acontece hoje no âmbito da Justiça do Trabalho não é uma defesa dos direitos trabalhistas pelos direitos trabalhistas, mas é uma defesa da instituição, é uma defesa deles, para que se justifique a perpetuação. Então, assim, para que tenha concurso público, para que tenha orçamento, no fim das contas é isso. A gente consegue ver uma militância dentro do Judiciário Trabalhista e tem um artigo do ministro Ives Gandra, ministro decano do TST, que ele não é um artigo, é um dossiê. Ele coloca ele traz vários casos de militância dentro do próprio TST. E ele é ministro do TST. Então, foi ele presidente, né? Foi presidente do TST. E, inclusive, na reforma da trabalhista, ele foi muito atacado, né? Enfim, ele era totalmente favorável e... Ui? Voltou. E na época eu lembro também... Deu uma travadinha aqui de fim de bateria, mas tudo certo, vai aguentar. Tudo certo, né? Mas então ele fala, assim, da atuação dos juízes do trabalho e que na reforma trabalhista, quando ela veio à luz, a mobilização contra a reforma não partiu dos trabalhadores. Na verdade, quem traz esse ponto é o juiz Otávio Calvé, do Rio de Janeiro. Ele fala que as mobilizações contra a reforma trabalhista, ela se deu nos pátios dos tribunais, pelos advogados, juízes, procuradores do trabalho, porque ia esvaziar a atividade deles, né? E como é que você vai justificar? Isso aí me lembra um livro bem fininho, bom de ler, do Murray Rothbard, que se chama Anatomia do Estado. E ele fala exatamente isso, como uma vez criada uma repartição pública, ela vai fazer, né, aqueles que a compõem vão fazer de tudo para justificar a sua existência, mesmo que não faça mais sentido ela existir, para que possam continuar recebendo seus salários, seus benefícios, suas funções e assim por diante, não sejam, né, alvos eventuais, inclusive, de desemprego, porque, na verdade, quando você cria uma estrutura pública e essa estrutura pública deixa, com o tempo, né, de atingir o fim a que ela se propôs no início, ela já não deveria, ela deveria ser extinta. Mas tem uma série de órgãos aí que continuam existindo, por quê? Porque os funcionários dizem que é um órgão importante. Você tem ideia, lá no Rio Grande do Sul, tem a Fundação Piratini, que é da TVE, da TV Cultura de lá, do Estado, né? E a gente autorizou a extinção dela, nem sei, acho que até hoje não foi extinta de fato. E apesar de eu ser ter sido deputado estadual quando nós a aprovamos. E tinha uma função que até hoje tinha funcionários na empresa, que era a função de operador de caceteira. Isso era aqueles operadores de videocassete, de fita VHS. E o funcionário, a função ainda existe.
Que E isso. o pior é que se você colocar a pessoa para fazer outra coisa, eventualmente pode ser ainda acusado de desvio de função, porque o concurso público daquela Sim, pessoa não foi, né? Para, por exemplo, trocar o CD, ou o DVD, ou o Blu-ray, gente. ou até hoje, né, com o streaming, operar uma plataforma digital. Então, quer dizer, nós temos um Estado paquidérmico, antigo, que precisa ser modernizado. E, de outro lado, empreendedores, eu quero até valorizar aqui os comentários, parabéns para o pessoal que está comentando, e obrigado àqueles que entenderam que essa live é de um assunto, se for assunto eleitoral, qualquer outra coisa, vou estar feliz em mais adiante, quando fizer uma live dessa, responder outras perguntas, mas aqueles que estão mandando perguntas aqui relacionadas e comentários. A Samara mandou aqui, por exemplo, não sei se é Samara ou Samara, me perdoa, dizendo que empresário quer distância de funcionários, quanto menos melhor, porque as leis fazem isso, proteção zero ao empresário. E a segunda, né, a Paola diz depois, ela concorda com alguém que anteriormente disse, de nome Jane, ela diz o pequeno empresário tem medo de contratar. Então, hoje nós temos uma realidade no Brasil em que muita gente acaba ficando micro ou no máximo pequeno, não cresce, não contrata, porque se é difícil demitir depois, é Uhum. melhor nem admitir, é melhor nem contratar. Então, nós precisamos realmente reavaliar todas as nossas leis e melhorar o ambiente para dar mais liberdade econômica para quem quer ser feliz trabalhando. Pronto, acho que o resumo é esse. Eu quero também deixar um abraço aqui para a Raíssa Lopes. Se eu não me engano, ela foi nossa candidata, né, a vereadora. Ela comentou mais cedo aí também que ela é a favor dos sindicatos, desde que não recebam dinheiro público. E eu concordo, é isso mesmo. Na verdade, o imposto sindical, inclusive, já foi extinto. A Samara está me corrigindo, dizendo, é Samara, está sem acento, então é Samara, né? Já foi extinto, mas teimam em querer fazer valer o que foi extinto e teimam em querer ressuscitá-lo aqui no Congresso, né? Então, isso é algo que nos preocupa bastante e a gente tem que tentar evitar a todo custo, né? Eu coloquei aí uma pergunta. Você sabe se tem algum projeto no Congresso Nacional para que tenha aí a ver com a CLT, se tem alguma flexibilização vindo por aí? E eu até aproveito a oportunidade para perguntar: existe ambiente político favorável para isso no Congresso Nacional? Nós temos vários projetos aqui que estão em andamento, até eu não sei dizer nenhum específico, porque realmente tem uma série de iniciativas tramitando no Congresso Nacional, mas é melhor que se faça, como você disse, dentro de um ambiente propício a que tudo seja votado de uma vez, como foi feito com a reforma da legislação trabalhista no governo Temer, né? Então, eu acho importante agora que houve uma solidificação dessa última reforma, que as novas propostas possam tramitar em conjunto e em breve nós façamos de novo uma comissão especial para tratar do tema. Aliás, uma coisa que você falou antes, que me marcou muito sobre a reforma trabalhista, foi que havia tribunais indo contra a decisão do parlamento, né, de colocar Sim, em prática uma série de definições legais. Isso é a subversão da democracia. Nós, na Câmara dos Deputados, como deputados, os senadores no Senado, né, os parlamentares são os representantes do povo brasileiro e exercem o poder legítimo para legislar. E, infelizmente, até mesmo dentro do Poder Judiciário, há posturas autoritárias, né, de muitos que querem esquecer essa regra básica, né, e clara da democracia. Então, entendo que existem sim uma série de aprimoramentos que ainda podem ser feitos. Você que é muito especialista no tema também pode trazer exemplos e talvez nos subsidiar aqui na Câmara para que a gente possa dar especial atenção para alguns dos temas que mais estão prejudicando os empreendedores e quem quer trabalhar. E entendo que assim, com essa pressão que vem da sociedade, a gente consegue em breve voltar a ter uma comissão especial como a gente teve no final, aliás, acho que foi no início, né, do governo Temer, no início de um governo curto, né, e uhum. fazer de novo uma nova reforma trabalhista.
Outra pergunta aqui é nesse sentido também, se pode ter uma reforma trabalhista justa e coerente para os dois lados. Quais são as dificuldades? Então, eu queria até fazer trazer um ponto aqui para a garota paulista, obrigada pela participação. Eu penso que uma saída é assim, é o mínimo de interferência do Estado na relação de trabalho. O quão mais livre a gente puder deixar essa relação, melhor. E tem um exemplo aqui que é das férias, gente. Vocês sabiam, antes da reforma trabalhista, nós temos, né, os trabalhadores têm 30 dias de direito de férias. E, antes da reforma, o empregado tinha que tirar os 30 dias de uma vez. Era assim que funcionava. Aí, agora, com a reforma trabalhista de 2017, você pode fracionar só até 3 vezes. Mas o primeiro período, um dos períodos não pode ser menor que 14 dias. Então, assim, por que isso? Assim, por que entrar nessa minúcia? Para que chegar nisso? É a vida do cidadão. Quantos dias ele quer tirar de férias? Ele combina isso com a empresa. Na Holanda, onde você trabalhou, a negociação das férias é muito livre entre empregado e empregador. Então, o empregado fala, olha, eu quero que você me dá a sexta-feira já de um dia de férias e já tira. Quer viajar, quer passar o final de semana em algum lugar. Quero tirar 4 dias. Gente, por que no Brasil a gente precisa se submeter até nisso? Sabe? Eu não consigo entender onde isso é um benefício para o trabalhador. Porque os sindicatos, o pessoal aqui da esquerda, a turma toda que defende esses anacronismos, costumam dizer que isso é um benefício para o trabalhador e não dá para tirar esse benefício. Isso é um absurdo. A mesma coisa o 13º, né, que é tido como um benefício intocável. Na verdade, o 13º é nada mais do que uma 13ª fatia numa pizza que vai ter sempre o mesmo tamanho. Uhum. Então, se você perguntar para o funcionário, você prefere receber o 13º lá no fim do ano, ou talvez 2 vezes, uma no meio do ano e outra no fim do ano, ou você prefere receber todo mês uma fatia do teu 13º, ou seja, acoplado ao teu salário 1/12, né? Ou ter um acréscimo do teu salário próximo a 10% todos os meses. Você preferiria isso ou 13º? Aí não se dá liberdade. Não é assim, eu estou querendo acabar com o 13º. Deixa o 13º para quem quer o 13º e quem quiser receber o 13º ao longo do ano, optar por isso, pode. Aliás, isso é uma proposta de lei, inclusive um projeto de lei do deputado Lucas Gonzalez. Ele protocolou e acabou sendo até muito incompreendido por muita gente, achando que ele estava querendo acabar com um direito, com o 13º. Ele disse, não, eu só quero que a pessoa tenha o direito de escolher se ela vai receber esse valor do 13º todos os meses a mais o salário dela. E aí vem aquela mentalidade paternalista. Ah, mas se mudar isso, o brasileiro não sabe cuidar do próprio dinheiro. Sim. Né? O brasileiro ele precisa disso no fim do ano, ou isso aquece o comércio. A mesma coisa falam do FGTS. Né? Não, o brasileiro não sabe fazer poupança, ele precisa ter essa poupança, e se não fizer essa poupança, também não vai ter dinheiro para construção civil e assim por diante. Ou seja, a gente vive desses discursos, né, de corporações, discursos de sindicatos, discursos de políticos demagogos que estão atrás de votos, mas se a gente for olhar para a realidade daquilo que está sendo proposto, no fundo é em prejuízo do trabalhador e não no seu benefício. Então a pergunta da garota paulista foi muito boa nesse sentido, porque ela pergunta como beneficiar para os dois lados. Na verdade, no meu entendimento, qualquer reforma trabalhista que simplifique o processo vai sempre ser benéfica para os dois lados. Sim, e você tem um discurso, um pronunciamento no seu livro aqui, seu livro do Marcel. Gente, Somos Nós com uma Voz, que é uma coletânea dos pronunciamentos mais impactantes. Eu não sei como tem como selecionar os mais impactantes, que realmente são muito bons. Tenho aqui, salário não se aumenta pela caneta dos políticos, onde você fala aqui sobre essa questão de intervenção do Estado, que não é na canetada, né? E você até finaliza aqui com o economista que você citou aqui no começo da live. Como que chama? Henry Hazlitt? Eu não sei como é que fala. Hazlitt. Acho que é Hazlitt, é. Salário real vem da produção, não de decretos governamentais, né? Fabuloso esse pronunciamento também. E é bem... Esse discurso eu acho que eu fiz quando estava em discussão o aumento do salário mínimo regional lá no Rio Grande do Sul, que lá no Rio Grande do Sul, além do salário mínimo, há ainda um salário mínimo regional
que inclusive tem, por demagogia dos políticos em geral, sido aumentado ao longo dos anos acima da inflação, gerando uma distorção e desempregando pessoas. Por quê? Porque quem é desempregado com o aumento de um salário mínimo dessa forma, como é feito lá no salário mínimo regional, é sempre o cidadão, o assalariado que menos ganha, porque é aquele que primeiro vai ser cortado no momento em que o empreendedor não conseguir pagar esse acréscimo acima da inflação. Sim. Mas fica bonito, né? No discurso, Claro, né? claro. Fica No bonito no discurso, discurso. para pedir voto, para dizer que, né, nós estamos ajudando os pobres trabalhadores que precisam de proteção do Estado, quando é nada disso. Na verdade, é interessante, tem uma pesquisa que saiu e depois desapareceu das redes, mas eu tenho salvo lá em casa no computador. Nossa, que velho dizer isso, na verdade, está na nuvem. Que é a pesquisa da Fundação Perseu Abramo, do PT, revelando que o próprio morador da periferia da cidade de São Paulo, porque era uma pesquisa realizada nas periferias, identificava não o patrão como o seu maior inimigo, né, o seu maior adversário para poder ficar, enfim, prosperar, ter salário melhor e tal, mas o Estado, justamente o Estado, o governo, a burocracia. Então o cidadão já sabe disso, né? Mas obviamente na época de campanha eleitoral muita gente se deixa enganar ainda pelos políticos, se deixa iludir por discurso fácil. Aí eu vou citar outro autor que eu gosto de mencionar nessas horas, que é Thomas Sowell, que ele diz que quando as pessoas pedem pelo impossível, só os mais mentirosos se elegem, né? Sim. E, Marcel, vamos encaminhando aqui para o final já. A gente está aí no nosso tempo já estourando de live. Eu sei que você tem muita coisa ainda aí. E vou finalizar desmascarando essa questão do FGTS rapidamente, que o FGTS ele é pensado para o empregado usar quando ele se ferrou muito. Então, assim, se você for demitido, se você tiver doente, se tiver em estado terminal, se alguém da sua família estiver morrendo. Então, assim, é no pior cenário. E por que o empregado não pode ter acesso a esse dinheiro quando ele está bem, com saúde? Por que ele não pode usar para prosperar? Você já tem ali um dinheiro no FGTS? Vou pegar esse dinheiro, vou tentar empreender, vou tentar fazer alguma coisa? Não pode. Então, assim, é só quando você se ferrou muito, você está muito mal. E aí, sabe? Então, assim, a gente precisa olhar para isso, para esses direitos que dizem que nos são garantidos e que não são, em verdade. Pode ser feito de uma forma melhor. Então, a gente precisa debater, precisa conversar, precisa refletir. Não vamos aceitar só os discursos prontos, né, as narrativas prontas. E eu assumi esse papel aqui também na minha vida, aqui no Instagram, de procurar disseminar essas ideias, provocar esses debates, essas reflexões. Eu não acredito em respostas simples para problemas complexos. Eu acho que a gente está sempre aprendendo. A gente precisa olhar para onde deu certo, tentar copiar os bons exemplos, tentar adaptar a nossa realidade, o que dá para adaptar, né? Não ficar agindo também com automatismos, porque isso também não traz bons resultados. E quero te agradecer muito, assim, pela oportunidade por você ter vindo aqui com a gente, conversar, esclarecer e dizer que eu admiro muito o seu trabalho. Eu falo muito aqui no Instagram para a gente defender ideias e não pessoas, mas as boas ideias precisam de boas pessoas para defendê-las. E eu entendo que você é uma dessas pessoas que está lá levando a luz da liberdade, está falando por nós. Então, que você consiga aí continuar nesse trabalho, perseverar, porque eu fico imaginando que não deve ser fácil atuar todos os dias contra a correnteza. Então, obrigada pela sua presença, pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho e conta comigo aqui também, na disseminação das boas ideias e no que eu puder ajudar. Muitíssimo obrigado, Guta. Eu fico muito contente de poder participar de uma live construtiva como a tua. Nós vivemos num momento muito difícil no Brasil. Aliás, não tem momento fácil no nosso país para ninguém, né? Mas uma polarização enorme e as pessoas, obviamente, com muitos, né, nervos à flor da pele, as pessoas muito atacadas com o ambiente político e
com frequência não conseguindo olhar para as ideias e para as instituições, né, que dão base justamente à formação de um país. Então é importante ver alguém como você, né, jovem, qualificada, competente, comunicativa, levando para as pessoas informação, falando de ideias, porque a solução do Brasil está no longo prazo. É claro que tem eleição ano que vem. Eu sempre digo, eu não sei se concorro a que concorro no ano que vem. Acho que é muito bom ter esse desprendimento em relação à política, mas de qualquer maneira é claro que nós queremos que elejam-se melhores candidatos nas eleições do ano que vem do que foi o caso nas eleições anteriores. Tem que haver um progresso contínuo. Agora, nós só vamos ter esta garantia, não só para a eleição de 2022, mas para de 24 nos municípios, para de 26 gerais de novo, 30 gerais, 34, etc. Se a gente mudar o ambiente de ideias, melhorar as nossas instituições, levar informação para as pessoas, além das emoções, né, e das paixões políticas. Eu quero aproveitar até esse momento para falar sobre dois temas. Um deles, se nós temos ainda 2 minutinhos para isso ou não? Para mim tem, eu estou preocupada com você. Não, vai dar então. Deixa eu ver aqui. Não, acho que deve votar mais uma medida provisória aqui e aí encerra, mas vai votar daqui a pouco. Bom, só para concluir. Primeira questão do FGTS. Para vocês terem ideia, quem está acompanhando, por pior que seja o sistema hoje, a gente critica muito e quer que tenha liberdade. Eu mesmo fui relator da MP do FGTS, que foi aprovado na Câmara e no Senado, depois infelizmente caiu na Câmara, mas eu propus justamente uma série de flexibilizações no pagamento do FGTS, para que as pessoas tenham mais acesso a esse dinheiro que é delas. Quem inventou isso foi Roberto Campos, que é um liberal. Só que isso foi em 1967. Sabe por quê? Porque ele queria substituir algo que era pior do que o FGTS, A estabilidade que era a decenal. estabilidade na empresa privada. Então, quem está dizendo aí que é difícil para o pequeno, né, contratar hoje, imagina na época que a contratação dava o direito do funcionário ou do empregado, né, permanecer para sempre, estável, não poder ser demitido em motivo nenhum. Então, a gente precisa olhar as coisas em perspectiva histórica. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, né, sobre evolução institucional, falar de ideias. Né? É claro que pessoas são importantes, agradeço também os elogios, retribuo todos eles, e a gente precisa continuar falando de ideias. E o segundo ponto é sobre a questão da privatização da Eletrobras, que é mais um ponto assim que nós votamos muito de acordo com os nossos princípios aqui na Câmara. Nós não votamos contra a privatização, nós votamos contra o relatório, que piorou muito o projeto original, que já não era a melhor coisa do mundo, mas era um projeto bom de privatização da Eletrobras, né? E nós votamos contra o relatório na Câmara, depois contra as mudanças que foram feitas no Senado, mas nós fomos vencidos e acabou sendo aprovado uma privatização muito meia-boca, né? Eu tenho chamado até de uma privatização fake, que o próprio governo Bolsonaro tem dito que não vai acontecer de fato, né? Uma privatização com o fim do controle acionário do Estado, que é isso que nós defendemos, né? Privatização de verdade é passar para a iniciativa privada, até porque a empresa pública é uma contradição em termos. Então, nós batemos muito forte nisso, mas é fake news espalhar que nós votamos contra a privatização da Eletrobras. Pelo contrário, quem votou contra a privatização da Eletrobras, de fato, foi quem votou a favor dessas mudanças no relatório da Câmara e pelas emendas do Senado, porque piorou um projeto que privatizava. E agora nós temos um arremedo de privatização que, de fato, não vai dar aquele resultado todo que nós e nem o próprio ministro Paulo Guedes, diga-se de passagem, esperava quando foi protocolado o projeto aqui na Câmara. E vai aumentar a conta para a gente, né, Marcelo? Nós vamos pagar mais caro, né? O pior ainda é isso, né? Além do mais, vai vir mais cobrança na conta de luz, vão vir mais benefícios setoriais, utilização de termoelétricas em determinados estados por interesses políticos. Isso para não falar em jabutis que nós encontramos no projeto, que provavelmente devem beneficiar A ou B em detrimento de toda a sociedade. Isso é muito ruim, né? E por isso mesmo, se teve alguém que votou a favor da privatização, foi justamente a bancada do Partido Novo e outros deputados
né, independentes que votaram com a gente. Aqueles que votaram pelas mudanças da Câmara e do Senado, infelizmente, pioraram o projeto e votaram contra uma privatização de verdade. Infelizmente. Bom, obrigada de novo, Marcelo. E quero deixar aqui um abraço também para o Lucas, que trabalha aí no gabinete, que ajudou aqui a gente conseguir uma agenda para fazer essa live. Então, um abraço para o Lucas, obrigada. E mandar um abraço também para o Dirceu, que eu também já conversei com ele outras vezes, já me mandou esse projeto de lei que eu queria ler, eu não conseguia achar no site, estava fuçando, não achava, ele me mandou. Então, obrigada, você tem uma equipe aí muito boa também, né? Deixo meu abraço aí para todo mundo. E obrigada, bom trabalho aí, e quem sabe a gente se vê numa próxima live, quem sabe, né? Com certeza, Guta. Foi um prazer falar com você. De novo, parabéns pelo trabalho. Espero que em breve a gente possa falar de novo. Estou aqui na sede do Novo na Câmara, aqui na Câmara dos Deputados, né? Na nossa liderança no subsolo. E obrigado pelo reconhecimento aí ao time. Eu tenho muito orgulho do time que trabalha comigo, o Cláudio, que é o nosso chefe de gabinete, né? O Lucas recebeu o teu elogio, e infelizmente de outros ele deve estar recebendo críticas porque ele não está conseguindo agendar todas as lives que estão sendo pedidas, mas que bom que alguém está reconhecendo, ele com certeza vai ficar feliz, o Dirceu também, a turma toda. Muito obrigado mesmo pela tua dedicação, conta comigo aqui em Brasília, e obrigado a todos que nos acompanharam na live, independentemente de suas opiniões, obrigado pelas perguntas, pelos comentários, vocês todos que estão aí nos acompanhando, contribuíram para esse debate, que vai ficar salvo aqui na página, com certeza, da Guta, né? Se eu vou postar na minha depois, se ela salvar na dele. Sim, com certeza. E pessoal que mandou perguntas, foram perguntas bem específicas, a gente não ia ter tempo de responder tudo aqui, então eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Vocês mandem as perguntas lá, que aí ao longo da semana eu vou respondendo, beleza? Não vai ficar nenhuma sem resposta, é que realmente não daria tempo. Obrigada pela participação, pelas perguntas, mandem na caixinha e ao longo da semana a gente vai trabalhando. Obrigada, Marcel. Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.